Grande Espírito, Grande Mãe, Maestro, Maestrinas de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos traga insight, né? Nos facilite os insights, nos facilite os vislumbre e nos traga compreensão e nos mantenham sempre firmes, né? Na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Axé, Namastê, alegria. E vamos lá, né? E vamos lá. Bem, temos perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Era para ter pergunta, que eu lembro de ter recebido perguntas. Peraí que eu acho. Tá aqui, achei. Aí a pessoa pergunta, né? Deixa eu desligar o som de música aqui, senão o som fica ruim. Então vamos lá. Nada, né? Nada, N-A-D-A, né? Nada seria o som do universo, a pessoa está perguntando, né? A palavra nada seria o som do universo, o Om, que é constante, ininterrupto, porém não conseguimos ouvir com ouvido físico, pois é transcendente e uno. Então, também, né? Também esse nada bindu, também como é conhecido, né? Poderia se falar que sim, né? Que é o som do Om, quando você entra em, né? Quando você entra em meditação profunda, entra em samadhi, a possibilidade de você entrar nesse som do Om, ela existe muito firmemente, né? E muito forte. Sim. Mas não é só isso, né? Também é, o que eles chamam é quando, né? Todo e qualquer som que é ouvido além, né? Além do ouvido interno, né? Em algumas, pelo menos em algumas escrituras, o som do zumbido de areia, de abelha, som de como se fosse uma flauta bem leve, ou às vezes até de tambor, né? Em algumas tradições fala até de um som de trovão, né? E aí vai. E é o som interno, que é aquele som que é ouvido não com, que é percebido, né? Vamos mudar as palavras, é o som que é percebido não com o ouvido físico, né? Mas com o ouvido interno ou com o ouvido da alma, né? É isso. Significa também, pode significar também que a alma já está, as portas da alma já estão se abrindo, né? Quando ouvimos internamente, aqui a pessoa coloca, né? É uma segunda pergunta. Quando ouvimos internamente, entre parênteses, na glândula pineal, esse som é a união com a mente do mundo. A mente do mundo, a pessoa está usando o termo aqui do PIBI, né? A mente do mundo, que é, que é Deus, né? O Deus manifestado, né? Ou com o eu superior, ou com ambos, pois o eu superior está na mente do mundo. Então, quando nós ouvimos o som interno, né? Quando a gente passa a perceber esse som interno, seja em meditação, seja em momento de relaxamento, seja com medicina, não, aí não importa, né? É quando passa a perceber esse som, é, significa que, né? Significa que, assim, para usar um termo para ficar mais fácil para entender, né? Significa que a glândula pineal, vamos usar esse termo, né? A glândula pineal existe, né? Óbvio, né? Ela tá ativada. E se ela está ativada, significa que o chakra coronário, de alguma forma, também está receptivo ou tá aberto ou semi-aberto, né? E aí você está em ligação, está num estado de consciência um pouco mais interiorizado ou mais aprofundado. Mas aí agora para você entrar em contato através desse som com a mente do mundo ou com o eu superior, você teria que tá bem quietinho, né? Tá em estado de meditação e os olhinhos fechados e só ou aberto também, né? Aí cada um tem uma facilidade. Mas só colocando toda a atenção nesse som, né? A mente
com toda a sua atenção nesse som, ela vai se aprofundando, né? E aí a possibilidade de entrar no samadhi é bem maior, né? Samadhi é quando transcende a própria mente, né? É a união já, é a união com aquilo que é transcendental. Beleza, então. Espero ter respondido. Se a pessoa não tiver alguma dúvida, depois me pergunta. Tranquilo. Estamos aqui para aprendermos, né? Então, no encontro anterior, nós estávamos, nós estávamos no 27, né? Na pergunta 27 do Gabiran, e daí que ele pergunta o que são os membros da yoga, nós tínhamos falado, né? Aí o Maharishi responde que é o Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana e Samadhi. A gente já tinha falado o que que é Yama, o que que é Niyama, o que que é Asana, o que que é Pranayama, né? E o Pratyahara também nós falamos, que foi da onde surgiu toda essa questão do som interno, né? Que eu falei sobre o som interno, e que é importante. Algumas pessoas, às vezes, ouvem esse som interno, então é importante saber que é uma coisa positiva, né? Significa que você já está num estado um pouquinho, a consciência já está num pouquinho mais, num nível mais elevado, né? Forma de falar. E aí pode usar isso para se aprofundar, para quem quer, né? Então, o sexto tópico seria o que que é dharana. O Maharishi vai explicar o que que é dharana, né? Ele fala aqui: dharana significa fixar a mente em um ponto adequado para a meditação. Os pontos eminentemente adequados para a meditação são o coração e o Brahmaranda, né? O Brahmaranda é a abertura no topo da cabeça aqui, né? Topo da cabeça, o chakra coronário, que é o mais conhecido, né? Essa abertura aí. Deve-se pensar que no meio do lótus de 8 pétalas, quando ele fala que esse loto de 8 pétalas que ele está falando é do coronário, né? Mas eu aprendi que o coronário tem lá, sei lá, mais de 1000 pétalas, né? E está certo, é que elas se juntam, né? Ele vai explicar aqui no rodapé que cada 125 pétalas equivale a uma pétala. Então, por isso que ele fala de 8 pétalas, né? Situado nesse ponto, brilha como uma chama, né? A deidade, que é o eu, né? Que é o próprio eu, ou seja, Brahman. A gente tem que ver que a gente está numa cultura hindu, né? E fixar a mente nesse ponto, depois disso deve-se meditar, tá vendo? Depois que fixar a mente nesse ponto, né? Tá ativado, aí é que vai se meditar, aí é que você vai manter-se firme ali até ficar a concentração total ali, né? Só nesse ponto, e aí a meditação vai acontecer por si, né? Que é a transcendência, né? Contemplação e transcendência. Aí ele vai explicar agora o que que é dhyana, né? Dentro dessa yoga dos 8 membros, né? Que é do Patanjali, né? Ou do Patanjali ou Patanjali. Aí a pronúncia de cada um. Então ele vai explicar. Dhyana significa meditação por meio do pensamento eu sou ele, né? Esse sou ele, esse ele maiúsculo é aquilo que a gente chama de Deus, de Brahman, né? De Shiva, de Vishnu, né? Mas ele é o que transcende todos os deuses e todos os nomes, né? Que não é diferente da natureza da chama acima mencionada, tá? Então, essa própria chama que todos nós temos aqui é a própria chama de Brahman, né? De Deus ou do eu, né? O eu maior, o eu superior. Mesmo assim, se investigarmos quem sou eu, então, como declaram as Escrituras, o Brahman, que está por toda parte, brilha no coração como o eu, que é a testemunha do intelecto, né? Ocorre a compreensão do que o eu divino brilha no coração como o eu.
esse modo de reflexão é a melhor meditação. Tem que lembrar que o Maharishi, né, é a, é a linha de Ananda, né? A linha de Ananda através do conhecimento e a técnica dele é investigação, ou seja, você investigar o eu até você chegar no eu divino, né? No eu divino, o eu que transcende, chegar em Deus, chegar na própria fonte, né? Da onde nasce o próprio Deus, né? Nasce não, né? Se, se desdobra, né? No Deus que é o mundo, né? É esse mundo que a gente conhece. Então vamos dar uma elaborada aqui para ver se fica mais fácil a compreensão aqui, né? O Brahman que está por toda parte brilha no coração como eu, que é a testemunha do intelecto, né? Então, vamos usar uma palavra Deus, talvez fique mais fácil para entender, né? Né? Para alguns, né? Então, Deus está dentro aqui, brilhando. O que que é brilhar? Está vivo, né? Está existindo, né? E ele existe como uma testemunha do próprio intelecto, né? Dentro de nós mesmos, como tudo que há e tudo que sempre foi e tudo que sempre será. Não sei se está fácil de entender isso. Se tiver dúvidas aí, podem perguntar, né? Deus que está dentro de nós mesmos, né? Brilha e percebe, né? Percebe nós fazendo tudo isso daqui. Assim, de uma forma mais fácil de entender, né? E sempre foi isso, né? E aí o oitavo é o samadhi. Como resultado da frutificação da meditação acima mencionada, a mente se dissolve no objeto da meditação sem abrigar ideias de que eu sou esse, ou eu sou aquele, ou eu sou aquilo, ou eu estou fazendo, né? Esse estado sutil, na qual até mesmo o pensamento eu desaparece, é o samadhi. Se for praticado todos os dias, cuidando para que o sono não intervenha, Deus logo conferirá o estado supremo da quietude da mente, né? Aí a mente fica quietinha e acaba todos esses fluxos de pensamento, que são todas as reminiscências de vidas passadas, né? Todo o karma passado, e aí o ser já está no outro nível, né? A mente quietinha, tranquilão, e esse é o objetivo, né? Então você vê que a hora que você entra no estado de samadhi, você vai além até do eu, né? Porque na meditação a gente pode chamar que tem várias fases, né? Embora tá tudo interligado, né? Mas a gente pode chamar que a gente pode falar de fases de uma forma didática, principalmente para quem está iniciando a prática, né? Você vai lá sentar, ficar quietinho, né? Em silêncio, né? E ali você começa a acalmar a mente, você vai usar, por exemplo, se usar a técnica que ele está falando, você vai concentrar aqui no topo da cabeça, né? Que é no chakra coronário, e ali você vai imaginar que está ali, que está aberto, que tem uma luz, e essa luz é o próprio eu, e aí você fica somente nesse foco de atenção, ou somente nesse pensamento, porque isso também é um pensamento, até que até que você entre realmente no estado meditativo, que você não há mais nada, você não está percebendo mais assim nada exterior, está só percebendo aquela chama, aquela luz no topo da cabeça. Aí você já está em meditação, né? E pelo menos você já está no estado meditativo. E aí, a partir daí, né? A partir daí pode acontecer o samadhi, né? Que é o que você transcende. Então, até eu desaparece, né? O eu é quando o intelecto puro, né? A mente pura está percebendo o divino, né? Então, ainda há uma mente que percebe o divino, né? Não sei se vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando, mas eu estou tentando explicar de uma forma bem simplista, né? E aí, e aí já não há mais intelecto, e aí já é a transcendência pura, né? É o eu puro, você já é parte desse eu maior, né? Esse eu que é Deus, né? O eu maior que é Deus, o eu superior que é Deus, né?
usar a palavra Deus que fica mais fácil. Então, às vezes a palavra eu superior, principalmente no caso de Pibi, às vezes é usado como a própria divindade, que é a divindade, e às vezes também como uma parte superior nossa mesmo, além da alma, né? E às vezes a própria alma também, em relação à personalidade, ela é superior, né? Então também é um eu superior, né? Um eu superior mais próximo seria a própria alma, né? Mas além da alma, né? Se você já está no nível da alma, o eu superior para você é aquele que transcende, é aquele que transcende a alma, aquele que já está na consciência cósmica, e aí já é um outro patamar da consciência. Perguntas, dúvidas até aqui? Ô, pai, Te ouço. é, bom, eu tô nesse processo, né? Sim, Nessa última Páscoa, eu sentei, fiquei um período sentadinha lá quietinha, e aí o que acontece? Eu percebi esse momento assim mais introspectivo, mais meditativo. hum, eu conseguia perceber todo o movimento em volta, ao meu redor, mas aquele nenhum momento me atrapalhou daquele momento assim de paz, de tranquilidade, sabe? Expansivo. É, era uma coisa assim, uma sensação harmoniosa, agradável, sabe? Aí eu falei assim, mas depois eu parei para pensar, eu falei assim, mas nesse momento de meditação que a gente fala do samadhi, nesse momento a pessoa não ouve nada, não percebe nada à volta, ou ela consegue perceber tudo que está à volta, mas tipo assim, tá só ali, tá no externo, ela não incomoda, não tira ela daquele momento de tranquilidade, não sei, de meditativo. Ou não, a pessoa não vai ouvir nada, não vai ver nada, não vai sentir nada. pergunta boa. Pergunta boa, aí. É o seguinte, as escrituras, né, elas falam de dois tipos de samadhi, que é o nirvikalpa samadhi, que daí você não percebe absolutamente nada, nem tem corpo, não tem nada mais. Aí é só eu, só a consciência eu, né? Eu existindo, né? Eu existindo e transcendente, né? Mas também tem o Savikalpa Samadhi, que é o Savikalpa Samadhi, você está na transcendência, mas percebe o corpo e tem noção dos redores. Então, são dois tipos de Samadhi, tá? Agora, Então, às vezes entrar nessa paz que você falou pode ser um tipo de Samadhi, entendeu? Você está em paz, está em plenitude, né? Mas está plenamente consciente que eu sou, entendeu? Você tem que ter essa consciência, senão não, como é que fala? É, fica reduzido, né? Não pode perder a consciência, eu existindo, né? É que é difícil traduzir isso em palavras, mas a percepção de eu existindo vai existir também no nível Kalpa, né? Mesmo que está tudo transcendente, não houve mais nada, mas está ali existindo, né? O que seria semelhante ao sono profundo, mas consciente. É como se você estivesse no sono profundo, totalmente profundo, não tem mais mundo, não tem mais nada, não tem nada. Mas a consciência está existindo, né? Consciência eu existe e se mantém. É o melhor que eu consigo explicar. Agora, o samadhi pode ser de muitos tipos, né? Para cada um vai ser, nunca é igual para todo mundo, de várias graduações, entendeu? Mas é aquilo que transcende, né? Para entender, o samadhi é aquilo que transcende. É a sensação que eu tenho é que eu consigo alcançar isso, entendeu? Sim, Mas, tipo assim, eu só queria ter essa certeza. Porque, assim, a sensação é muito boa, muita paz. Nossa, eu fico muito bem. Já não é a primeira vez, né? E eu fico muito bem depois disso. Nossa, você alcançou, bem, no mínimo, né? No mínimo, você alcançou um nível além dessa mente física, né? Não é física, não, é ligado ao corpo fisicamente concreto. No mínimo, tá? E isso é bom e é importante, porque isso revigora todos os nossos corpos, alinha todos os nossos corpos, isso é extremamente saudável
extremamente benéfico, inclusive para o corpo físico. E para o espírito, nem se fala, né? Porque você está se alinhando e está acessando os níveis mais sutis dentro da existência. Beleza. Boa noite, Felipe. Alegrias. Boa noite, Paizé. Boa noite a todos. Bença, Pai. Bença, Mãe Gina. Alegrias. O Alex eu já cumprimentei, que abriu agora. Ari chegou. Boa noite, Ari. Então vamos lá. Agora nós vamos para a 28ª pergunta do Gabiran Sechayá. O Gabiran é bom de perguntas, hein? Qual o propósito do ensinamento de que em Pratyahara deve-se meditar no pranava, ou no prananava, né? Ou no pranava, né? É difícil saber como é que soletra em sânscrito, né? Mas vamos falar pranava que fica mais fácil. Então, qual que é o propósito do ensinamento? Que em Pratyahara, né, deve-se meditar no pranava. Então, tá. É só para entender a pergunta, vamos lá, né? O Pratyahara é o corpo causal ou a alma, né? A gente pode entender também como a alma. Então, por que que na alma deve se, né? Ou seja, ou na mente pura, né? Deve-se meditar no pranava. O que que é o pranava? Ele vai explicar aqui embaixo também, mas a gente já adianta para entender a pergunta, né? Pranava é o A1, né? O A1 é o OM, né? O OM, as sílabas, né? A1, que cada letra significa alguma coisa. O Maharishi vai estar explicando aqui. Alguns explicam que um é asa direita, outro é asa direita, esquerda, e a outra letra do meio é a cabeça que vai direcionar, mas aqui ele dá uma explicação boa também, o Maharishi, né? Então agora a gente vai destrinchando aqui e a gente vai elucidando aqui da melhor maneira possível, né? Que tem muitas palavras em sânscrito, mas a gente vai se acostumando, né? Então, vamos reler a pergunta de novo, né? Qual o propósito do ensinamento de que, estando já na alma ou na mente pura, tem que se meditar no A1, né? Ou no OM, né? Então, ele fala: o propósito de prescrever a meditação sobre o pranava, ou seja, sobre o A1, é o seguinte: o pranava é Onkara, ou Onkara, que consiste de 3,5 matras, né? Ou seja, sílabas, né? Ou seja, o A, o U e M, né? E Andramatra. Desses, o A representa o estado de vigília. Viva, Visvajiva é o corpo grosseiro, né? O U representa o estado de sonho. O Taijasa Jiva é o corpo sutil. E o M representa o estado de sono. Então, o Pratinajiva é o corpo causal. E o Ardhamatra representa a Túria, que é o eu ou a natureza do eu. O que está além é o estado de Túria Tito, pura bem-aventurança. O quarto estado, que é da natureza do eu, foi mencionado na sessão sobre a meditação, né, que é Dhyana, e foi descrito em várias formas como da natureza de Amatra, que inclui os três matras, A, U e M, como Mauna Kichara, que é o silêncio, como a japa, né, que é pronunciar sem pronunciar, e como a Advaita Mantra, que é a essência de todos os mantras, tais como o Pachankara. Para chegar ao seu verdadeiro significado, deve meditar sobre o Pranava, que é o A1, né? Essa meditação é da natureza de devoção, consistindo na reflexão sobre a verdade do eu, né? Esse eu é Deus, né? A frutificação desse processo é o samadhi, que confere a libertação e o estado de bem-aventurança inagualável. Os reverenciáveis gurus disseram também que a libertação só é alcançada pela devoção, que é da natureza de reflexão sobre a verdade do eu, né?
Se alguém entendeu, ganha um doce. Se alguém entendeu, ganha um doce. Dois doces. Tá, mas não precisa quebrar a cabeça para entender o que ele está falando aqui, não, tá? Só se alguém quer, alguém que gosta de estudar, gosta de entender, gosta de esmiuçar, depois leia, releia, né? Se tiver mais dúvida. Não, eu vou dar uma destrinchada aqui para dar uma clareada nisso daqui, mas para pegar a essência, né? Agora, alguém que queira estar aprofundado, faça a pergunta sobre o texto, depois eu respondo, tá bom? Então é muito simples. A pergunta do Gabiran é o seguinte: ele pergunta, mas qual que é o propósito, né? Pô, se eu já estou na alma, para que eu preciso ficar meditando no Om, né? A Um é o Om também, né? Lembra disso? Om, quando destrincha o Om, ele é o A1, que é as três sílabas da criação do universo, né? Dentro da tradição hindu, né? Só lembrar disso, né? Então, o Maharishi ele vai explicar, né? Que dentro dessas sílabas, né, tem todas as coisas que estão representadas do corpo grosseiro, do corpo causal, da alma, e que se você meditar através disso daí, né, e praticar, lógico, em meditação, você vai chegar a transcender em Túria, né? Túria é o quarto estado, aquilo que transcende, né? Os três estados, sono, vigília, sonho e sono profundo. São os três estados, né? Quando você transcende os três estados, você está em Túria. É uma forma de falar que tem um quarto estado, mas na realidade é a consciência fluindo livremente pelos três estados, né? Imagina um ser que está plenamente consciente, tanto na vigília quanto quando ele entra em sonho, ele não perde, ele está totalmente consciente, e quando entra em sono profundo também a consciência se mantém. Então, esse é o estado de desperto, né? Verdadeiro. Então é chamado túnel, o quarto estado. Mas na verdade é o fluir entre os três estados, cria-se, para efeito didático, também cria-se um quarto estado. Então é isso. Então ele está colocando aqui que se você meditar no OM, né? E isso é uma forma de devoção, porque isso é, é uma forma de você chegar a Deus, não a Brahman, então você vai você vai conseguir. Se você manter firme, isso vai te levar ao samadhi, que é a bem-aventurança, né? É a bem-aventurança inagolável, e você vai conseguir se transcender, se libertar e ter o conhecimento verdadeiro do eu, né? Do eu Deus, né? Eu acho que eu acho que essa explicação dá uma deu para ter um entendimento. Perguntas aí, não? Se tiver perguntas, está aberto para perguntas, porque não é fácil mesmo, não. Agora, se alguém Mas, quiser. Pois não. com licença, eu tenho uma pergunta para fazer sobre esse estágio, né? De meditação, assim. Sim, pois não. Quando tá nesse estágio de meditação, que dá esse clarão, assim, na mente, né? Que fica aquela tela meio que tela branca, né? Algumas vezes já aconteceu de tanto fora da medicina, né? Como dentro da medicina, acontecer de ter meio que um apagão, assim. Eu sinto como se tivesse um apagão mesmo, esquecesse um tempo, né, e depois voltar para a consciência novamente. É, o que que isso, tem algum significado sobre isso? Isso é positivo ou não, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Quando isso acontece, a tua cabeça cai como se estivesse dormindo, ou quando você se sente vamos falar entre aspas, esse retorno para a consciência corporal, a cabeça está erguida, firme, A cabeça está erguida. firme. Uhum, Então você não perdeu a consciência, você só entrou num estado que transcende a mente. E aí uhum, transcendeu a mente, não tem nada para ter memória, né? uhum. É positivo,
É positivo. Você, quando você volta, você não volta bem, você não volta apavorado, você não volta nada. Você simplesmente percebe aquele entrar. É como você entrar num sono profundo consciente que está entrando, né? Uhum. E, e voltando. Não sei se estou conseguindo explicar. Sim, É porque sim, você entrou no estado de meditação, né? Aí é um uhum. estado meditativo. Tchum. Aí, aí, Entendi. só que ainda não continua praticando, continua. É Sim, continuar praticando. Isso não é negativo, isso é positivo. entendi. E uma outra pergunta também. Esses tempos aí atrás, eu estava meditando e dentro desse clarão se materializou um ser dentro dele, né? E pode acontecer isso também, de materializar seres dentro dessa consciência, se vamos dizer, eu não sei explicar muito bem, mas pareceu um ser que eu não consigo identificar que era, né? Pode acontecer de materializar esses seres dentro também, assim, algum ser espiritual, alguma coisa assim do tipo? Quando você quando você está praticando meditação, você entra num estado, né, que vai transcender a mente física, você está com a consciência ampliada. Nesses momentos, né, se por acaso você tem alguns amigos espirituais, ele pode querer usar esse momento aí, se você permite, né? Se você permite, mas isso, como é que nós vamos falar, né? Isso ainda você está no nível da mente. Você está vendo um ser, ele pode conversar com você ou não, né? Não sei se você entende, isso ainda é um objeto, né? Isso não é meditação em si, isso pode acontecer dentro da meditação porque você está num estado ampliado, né? E você tem mediunidade. Mas a meditação, o objetivo é o próprio eu divino, né? Essa transcendência. Mas se isso acontece, isso é benéfico, e esses seres que estão aparecendo são benéficos, são positivos, na minha visão está tranquilo também. Mas esse não é o objetivo principal, fazer comunicação. Não. Agora, se você quer fazer uma comunicação com seres espirituais, você pode usar esse processo e pedir a comunicação com seres espirituais, entendeu? Mas daí você não pode chamar de meditação, né? É só para ficar claro o que que é uma coisa ou outra, porque a linha é tênue, né? Mas enquanto está tendo visão, está vendo, você está no nível da mente ainda. É que os sábios, o Ramana e os outros falam, né? Se você está vendo Krishna, você ainda tem que transcender a própria imagem de Krishna, ou de Vishnu, ou de Brahman, porque isso é a imagem. Se você está vendo, está tendo uma dualidade. Tem a imagem que é vista, que é objeto, tem você que está vendo, né? Tem a mente que está percebendo. Então ainda está no nível da mente. Mas são estágios. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Alguém? Não? Eu vou preciso pegar uma água que a garganta está seca. Está em cima do fogão. Não tem nada aí. Acabei não fazendo chá hoje. Toma água mesmo. Água também é bom. Água é vida. Então vamos lá para a pergunta 29 do Gabiran. Gabiran pergunta ao Maharishi: qual o propósito do ensinamento de que se deve meditar por meio do pensamento eu sou ele, sobre a verdade que não é diferente da realidade de luminosidade própria que brilha como uma chama? Só as perguntas dele você tem que fazer um curso, né? Só para entender o que ele está perguntando, né? E aqui ele já é um estudante com muita prática, né? Qual o propósito do ensinamento que se deve meditar por meio do pensamento? Eu sou ele. Então ele está perguntando, né? É uma das formas de meditação é você usar uma semente. Então aqui ele está.
eu sou ele, né? Ou eu sou aquilo, eu sou Deus, eu sou Brahman, que seria uma semente ou um pensamento para usar na meditação e se manter só nele, né? Então ele pergunta, qual que é o propósito disso? Sobre a verdade de que não se é diferente da realidade de luminosidade própria que brilha como uma chama, né? E sobre essa verdade de que, né, nós não somos diferente do próprio Brahman, né? Ou seja, do próprio Deus, né? Não somos diferentes no sentido que, em essência, nós somos a manifestação dele, né? Óbvio, né? Então, o Maharishi vai responder aqui. O propósito do ensinamento que devemos cultivar a ideia de que não se é diferente da realidade de luminosidade própria é o seguinte: a Escritura define a meditação nesses termos, né? No centro do lótus do coração de 8 pétalas, que é de natureza de todos e que se chama Kailasa, Vaikunda e Paranapada, há a realidade que é do tamanho de um polegar, que é ofuscante como o raio e brilha como uma chama. Ao meditar sobre ela, a pessoa ganha a imortalidade, né? Então, aqui ele está falando que no centro do lótus do coração. Então, aqui o coração que ele está falando é no coração, é no chakra cardíaco mesmo, né? Porque no chakra cardíaco tem um lótus de 8 pétalas, né? Embora ele tenha mais pétalas, mas no centro do chakra cardíaco tem o lótus de 8 pétalas. Aqui é literal, aqui, né? Então ele está falando que se você meditar ali, porque ali do tamanho de um polegar, ou seja, né? Uma polegada mais ou menos, né? Ou do tamanho de um polegar, ali há, oh, meu Deus do céu, que é ofuscante como o raio que brilha como a chama, né? Então, ali tem uma parte, né, do tamanho de um polegar, que é o centro, ou o nó, que é chamado de vários nomes aí, que é onde está, seria o núcleo, onde está o eu divino em cada um de nós, né, segundo a tradição, né? E que se meditar sobre isso, você ganha imortalidade, né? Só que não é meditar uma vez, né? Isso aí não é fazer uma meditação e pronto, estou iluminado. Primeiro para você, para quem quer praticar isso, tem que ficar, né? Primeiro você tem que levar toda a sua atenção para o chakra, que é mais ou menos do lado direito, né? Primeiro você tem que usar toda uma técnica de imaginação até começar a sentir esse ponto, a sentir essa luz dentro de você mesmo. E manter toda a atenção focada nisso, né? Com base nisso, devemos saber que, por meio dessa meditação, evitamos os defeitos, o pensamento da diferença da forma. Primeiro, né? A gente vai evitar os defeitos dos pensamentos, né? Já estou traduzindo, né? O pensamento da diferença da forma, que é eu sou diferente e aquilo é diferente, né? Esse pensamento que nos mantém preso, né? Preso no mundo, né? Forma de falar também, né? Que é a gente achar que é diferente, né? De que existe a dualidade, né? A gente tem que lembrar que o Ramana ele é Advaita, é sem dualidade, ou seja, tudo é um, né? O próprio mundo é uno, eu sou uno, eu estou dentro do uno, né? É a mente que está vendo no exterior, né? Tudo é uno, tudo sempre foi uno e tudo sempre será uno, né? Então isso vai libertando dessa forma de pensamento de que existe um outro diferente de mim mesmo, né? A meditação sobre o que é limitado, né? Aí o dois, né? Meditação sobre o que é limitado, achar que tem limite, né? Três, a ideia de que o real é limitado. Também isso é uma ilusão, né? O real não tem limite. Quarto, o que é restrito a um único, de que ele é restrito a um único lugar, né? Achar que Deus está só no céu, né? Por exemplo, né? Deus é o todo e está em tudo, né? Sempre teve, sempre foi, né? E está dentro de cada um de nós
existindo. Lógico que numa porção menor, né? Por isso, quando expande a consciência, uma meditação bem-sucedida, ou através de medicina, ou de qualquer outras práticas, né? Ou até, de repente, está distraído e se conecta, né? É aquilo que transcende. Aí, chegando naquilo que transcende, só existe o uno, né? B. O propósito do ensinamento de que ele deve meditar com o pensamento eu sou ele é o seguinte, né? Eu sou ele aqui, lembra? Eu sou Deus, né? É o seguinte: Sarram, Sarram e Soham, sendo Sa, né? SH, né? SH, o eu supremo, né? E Ram, o eu manifesto, né? Então, Sarram, o eu, o Jiva, né? O Jiva Atma, ou a alma manifestada aqui no corpo, né? A Jiva, né, ou a alma, que é Shiva Linga, né, reside no lótus do coração. Shiva Linga, Shiva é Deus, é divindade, né? Divindade hindu, Linga, Linga, como é que explica Linga? Linga é qualquer não, né? São objetos que podem, lá até tem os objetos que formam as lingas, né? Onde está a própria manifestação da divindade, ou como representação da divindade. Como a própria Arunachala, lá que é a montanha onde o Maharishi tem o acharran dele lá, a própria montanha é um linga, né? É um linga, é a forma, é onde Shiva tá presente, né? Não sei se está dando para entender. Reside, então, a Jiva, né, a alma que é Shiva Linga, reside no lótus do coração, que é seu lugar situado no corpo, que é a cidade de Brahman. O corpo é a cidade de Brahman, né? Amém? Aí, ponto e vírgula, para entender, né? A mente, que é da natureza do ego, da egoicidade, vai para o exterior e se identifica com o corpo. Ora, a mente deve se dissolver no coração, ou seja, o senso de eu que situa no corpo deve ser eliminado. Então, tudo isso é o objetivo, né? Tudo isso é o objetivo da meditação bem-sucedida, é que esse sentido do eu egóico, do eu existindo no corpo, se dissolva. Não é que dissolva, vai desaparecer, mas pelo menos naquele momento da meditação, né, o corpo não vai estar existindo dentro da sua mente, né? Se ainda tiver mente ali, se dissolveu tudo, você entrou naquilo que chama samadhi, naquilo que transcende, entrou em comunhão e união, né, com o Brahman, ou aquilo, ou Deus, né? Chega, ou eu, né? Usei o, dentro da Inanna ou Yanana, né? Yanana, que é a yoga do conhecimento, ele sempre chama de eu, né? Deus é o eu maiúsculo, né? Tem o eu minúsculo, que é o egóico aqui, relacionado com a personalidade, mas quando a consciência vai se expandindo, vai chegando na alma, né? Aí já está no núcleo mais da mente pura, intelecto puro, e aí transcende, a hora que transcende essa alma, esse próprio eu, né, que a gente vai chamar do eu superior, individual, outro chama de mônada, não importa, é um eu que transcende a alma, que é você mesmo, né, e aí já está na consciência cósmica e na própria divindade, aí que fica, aí é que se atinge esse nível de compreensão, a hora, a hora que a hora que o eu consciência, né? É que é difícil falar, né? A palavra é complicada, é complexa aqui para falar. Mas a hora que esse eu, né? Que é eu existindo, né? Se desidentifica do eu egóico, ou seja, da personalidade do Zé ou da Maria, e entra na alma, e dessa alma ele transcende ainda a própria alma, aí ele se une com a divindade maior, ou com Deus, Brahman, Olorum, né, com todos os nomes sagrados aí que tem, e aí, nesse momento,
a consciência eu se manifesta, né? Só tem eu e a divindade, não tem mais nada. E se aprofunda mais, não tem nem não tem nem o eu, né? Só existe a própria divindade. Mas você é consciente, né? É tal como você fosse a própria divindade, né? E é, né? Mas numa porção pequena, né? Eu sei que essas coisas não é tão simples de entender, não. Mas a gente vai. Mas de tanto ouvir, a gente vai. Importante é ouvindo, entendeu? Ouvindo, vai ficando a sementinha, depois vai lendo, depois vai indo, depois vai praticando, aí essas coisas começam a ficar mais fácil de entender, né? Essa natureza do eu é tudo, e no entanto não é nada, né? E manifesta-se como o eu supremo por toda parte, sem distinção de interno e externo. Ela brilha como uma chama, como dito acima, significando a verdade. Eu sou Brahman. Brahman com M é aquele é Deus que a tudo transcende, né? Ou a fonte, ou a fonte original de todo, de tudo e de todos os deuses e deusas, né? Se sem meditar sobre isso como sendo idêntico a nós mesmos, imaginamos que isso seja diferente, a ignorância não chegará ao fim. Por essa razão, a meditação sobre a identidade é recomendada. Lembra da pergunta dele? Porque qual que é o propósito, né, do, de, de manter o pensamento eu sou ele, né, sobre a verdade que você não é diferente dessa própria realidade, né, dessa própria chama que essa própria luz, essa própria chama que brilha, porque se você fizer diferente, a ignorância não chega ao fim, sempre vai ter dualidade, né? Você está conseguindo entender, né? Que o estágio final é a união com o próprio Deus, né? União, não fusão, não desaparecimento, né? Mas a união. Você está em plenitude. Em plenitude só existe você como esse eu, né? Dentro do eu maior. É só isso. Mas e é por isso que ele fala: se você fica naquilo, tem isso, o Brahman está lá, eu estou aqui, Shiva está lá, Shiva está cá, o Lorum está lá, e eu estou aqui, isso não tem fim, né? Não há diferença entre. É óbvio que no nível físico há diferença, né? A consciência está aqui no nível físico, ela vai estar muito diferente da consciência do Shiva, né? Ou das divindades que estão em outros patamares, né? Mas tem que lembrar que as próprias divindades, próprios deuses e deusas, né? E forças, tudo existe dentro do Uno, né? O Uno é a manifestação de todos, né? Então todos nós estamos dentro, né? Não tem dentro nem fora, mas para tentar explicar do ponto de vista nosso aqui, que olha para fora e vê as coisas, então estamos todos unidos, né? O que vai variar são as sutilezas vibracionais e de consciência, né? Seres que estão em corpos densos, né? A maioria, né? A consciência ainda está identificada. Seres que estão nos patamares mais sutis, a consciência já estão em nível cósmico, então é diferente, né? Mas a essência é a mesma. O que vai variar é o grau onde você está. Dúvidas, 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 dúvidas. Se meditarmos por um longo tempo sobre o eu, né? Eu aqui Deus, sem perturbações, sem interrupções, com o pensamento eu sou ele, essa é a técnica de refletir sobre o eu maiúsculo, né?
escuridão da ignorância que está no coração e todos os obstáculos que são apenas efeitos da ignorância serão eliminados e a plena sabedoria será alcançada. Tá vendo? Simples, né? Simples assim. É só meditar, ficar ali, manter que um dia, uma hora, um minuto, ou um dia, isso é alcançado, né? Mas é só ir treinando, só ir treinando. Treinando aqui. Ah, se você já não veio um ser desperto, assim, que foi só a faísca desperta, é só ir, né? Ir praticando, e praticando, e praticando, chega uma hora que você já começa a atingir outros estados de percepção, ou até atinge essa comunhão com o grande espírito, né? Percebe isso? Pois não. Hoje eu estava vendo uma reportagem, e estava falando da Elis Regina, né? Era uma reportagem com ela e falando do dom dela de cantar, né? E aí foi muito engraçado que ela falou assim: olha, provavelmente eu já venho cantando em outras vidas, né? É algo que eu gosto de fazer. Só que nessa vida eu vim já com o dom preparado, mas também não foi fácil atingir o sucesso, eu tive minhas dificuldades. Então, assim, para mim, o que eu vejo? Eu já estou me preparando para nas outras vidas, né? Chegar no estado assim, melhor, né? Já está começando, estou caminhando. Não dá para saber, não dá para saber. Essas coisas não dá para saber, não. Né? Vou desistir. Não dá para saber. Essas coisas, o nível de cada um, ninguém, não dá para saber, entendeu? Não dá, não dá. Do ponto de vista que a gente está aqui, não dá para saber, porque essas coisas são coisas da alma e do eu superior individual é que tá guiando e orientando, entendeu? Às vezes, às vezes não dá para saber, entendeu? Às vezes você passa a hora que você fizer a passagem, né, você chega do outro lado, está desperto e olha lá, não, está de boa, acabou, game over, né? Ou às vezes não, às vezes nada. E aí vai, talvez sim, talvez não, né? Ou às vezes daqui 10 anos, né? Todo o seu ser já mudou aqui, né? Tem outra percepção, outro jeito. Não, isso, Foi isso é positivo, né? muito relativo, não- mas então é tirar esse pensamento, né? Porque isso é um pensamento, né? Tirar o pensamento de que eu não vou, eu não consigo, eu ainda não, a minha alma não sei o quê, não. É como diz, todos nós já somos realizados, né? Não tem como não ser realizado. A gente está existindo, tem vida, tem consciência, né? Todos nós já somos. A ignorância é que nós estamos identificados com os corpos, né? Então, essa identificação é que a gente tem que tirar. Então, todo esse processo de meditação, ou seja, as yoga, né? Que é de pranayama, de sutra, tudo para tirar a ignorância. Ignorância é a falta de conhecimento, né? E aí, a hora que tira isso, o que que sobra? Tum, né? Eu sou iluminado, né? Eu sou iluminado, eu sou realizado. O que sobra é o divino, né? Tirou isso, o que sobra, o que resta é o divino. E o divino sempre está presente, porque se não tivesse presente, né? O que que você está buscando? Como diz o Ramana, né? Se estiver buscando algo novo, não serve para nada, porque aquilo que é novo um dia vai deixar de existir também, né? A gente está buscando o que é eterno, e o que é eterno? O que é eterno é o eu, né? Esse eu manifestado divino, esse eu que é consciência, né? É essa consciência que existindo na alma, no eu divino, e por aí vai, né? Então, isso está sempre presente em nós, quer queira, e está presente em todos, né? Não é só em nós que está, né, que tá buscando, que está estudando, que está, né, está em todos. Mesmo aquela pessoa que está lá, que levanta de manhã lá para pegar o trem, o ônibus vai lá, o eu divino está nela também.
Só que está obscurecido, ela não tem consciência ainda de que é um ser divino. Então, quando a gente começa a busca, inicia a busca, é porque uma parte da, né, porque a alma já está em algum nível que ela está impulsionando. Não é o ego, não é, não é a personalidade que começa, agora eu vou buscar porque eu acho bonito. Não, é porque o impulso já está vindo internamente, de, sabe, de estar estudando, de tá escutando aqui, a gente está vindo nesses encontros aqui. É tudo isso. Da onde que vem essa motivação? Vem da alma, vem do teu próprio espírito para estar aqui, né? Para estar aqui, para estar tentando entender, tentando praticar. É isso. Nós já somos realizados, só precisa tirar a ignorância de pensar que não é, entendeu? Se você conseguir manter esse pensamento, eu sou realizado, eu sou iluminado, sem cessar, pronto, está iluminado. Entendeu? Parece bobagem, mas é isso. Se você conseguir, né? Mas quem que consegue ainda? Porque ainda não está. Por quê? Porque a força da natureza, que são as vassanas e todas as cargas, elas estão ativas e estão ativas dentro dessa mente concreta. Ela vem e te tira. Por isso que todas as técnicas de yoga, seja de purificação, de pranayama, de devoção, de jejum, de sacrifício, sei lá o quê, bababi, bababá, né? De posturas, todo aquilo que ele coloca lá, e de devoção, e de busca de conhecimento, é para isso, para tirar essa ignorância. E com o tempo, e com a prática, e com o tempo, e isso vai diminuindo, essas vassanas, esses fluxos de pensamentos vai diminuindo, as ações kármicas vão diminuindo e a mente vai ficando mais calma, consciência continua. Fala, Alex. Diante dessa fala, Pai Zé, era até uma pergunta que eu queria fazer, estava esperando o senhor concluir. Digamos, né, que no estado de vigília, ou no estado de sonhos, a pessoa começa, na primeira testemunha, perceber uns pensamentos que não são legais e que ele já percebe que não faz mais parte dele ou que não serve mais para a vida dele. E aí a primeira testemunha já começa a perceber esses fluxos de pensamento, só que esses fluxos de pensamento são constantes e ficam voltando, voltando e voltando e voltando e voltando. Quando ou se é permitido a segunda testemunha intervir diante desse fato, tendo em vista, né, que ele tem os estudos, está praticando, está fazendo a busca, tem a dificuldade, óbvio, mas de ter uma ajuda maior, porque o pensamento fica voltando, voltando, e você fala, não, mas não é, e quando? Bom, quando Deus quiser, Tiago. Essa é a resposta, é quando Deus quiser. É quando Deus quiser, ou seja, quando for a hora. Quando for a hora. Mas o que você tem que fazer, o que é a parte sua de fazer, é manter a consciência, observar esses pensamentos. E a outra parte que você pode e deve fazer é a oração. Oração Hum, sincera, né? Seja lá o nome que você queira dar para Deus, ou para o grande espírito, ou consciência, sei lá o quê, né? Eu falo desse jeito porque isso não é de cada um, né? Mas tem que ser fé verdadeira, ou grande mãe, ou mãe divina, né? Orar com sinceridade, o que que é? Me ajude, né? Que eu não tenho forças sozinho, o próprio ego não tem, a própria mente não tem. Por isso que eu dou risada, entendeu? Com a própria mente você não vai vencer a mente, né? Como é que a mente vai vencer a própria mente? nossa. É que nem eles falam, né? Que nem o ladrão vestido de polícia para prender o ladrão. Ah, Não, não vai, mas é difícil, não é vai, difícil. não vai prender a si mesmo. Mas com a prática e com o tempo, isso diminui. Diminui, vai ficando mais suave, porque tudo isso é o prarabdha, ou seja, é o seu karma em ação, entendeu? Então, todos esses pensamentos recorrentes ainda têm força, porque é todo o teu karma em ação. Mas com o tempo ele vai enfraquecendo.
Se você vai mantendo a consciência nele, percebendo, e se você já consegue manter essa consciência e perceber, é sinal que a graça já está agindo sobre você. A graça é o divino agindo em você, ele já está agindo. Então ele não. E tem hora que você fala, pô, mas que saco, de novo? Pô, já passou da hora, já chega, mas E, aí, e da onde vem esse pensamento? Então, rastreia ele, é, rastreia a fonte dele que você vai. Para meditar e rastreia. Chegar, você vai chegar no eu, vai chegar na alma. vou fazer, vou procurar a fonte dele. Alex, Gratidão. essas coisas é tempo, Alex. Não, sim, sim. Tempo, tempo, tempo. Isso pode levar uma vida, isso pode levar mais de uma vida. E, e não esquecer nunca, se nós estamos aqui agora conversando sobre isso, é porque a gente já vem de outras vidas nesses trabalhos. Não, a gente não estava aqui, não. Certeza que não. Não, mas eu tô firme. Bom, vamos que vamos. Sim, é o que Deus Vamos quiser. adiante, É o que Deus vamos quiser. adiante. E sempre é, né? Mas a gente pode pedir, né? Ter humildade, Sim, fé, devoção. É o que o PIB fala, né? É juntar os dois, né? Não precisa ser só o conhecimento ou só a devoção, né? Você, em algum momento, você está devocional também, né? A devocional é aquele sentimento em relação à fonte criadora de todos nós, que eu chamo de grande espírito, grande mãe, né? E é isso. Tem aquilo, né? E conversar, falar, pô, realmente não estou aguentando aqui, me ajuda, né? Ver o que pode me ajudar aí. Quando é sincero e, né, tá dentro de você, aquilo é sincero, alguma ajuda vem. Ou vem através de uma informação, ou vem através de alguma coisa, ou vem uma percepção. Isso é certeza, alguma ajuda vem. Então é isso, meus senhores e minhas senhoras. Bom gratidão. feriado. Gratidão também, Alex. Bom feriados a todos e a todas. Estamos aí. Estamos aí, vamos nos conectando com o próprio eu divino, principalmente a hora que vai dormir, né? Não esquecer, não deitar que nem uma árvore, né? Colocar uma intenção dentro daquilo que vai dormir, né? Que vai entrar em sono, né? Então tá bom, vamos fechar os olhinhos aqui, sentir a vontade 30 segundos, para nós fecharmos aqui. Gratidão também, Ari, mandou ali. Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, maestrinas de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, nos dê insight, nos permita vislumbres, facilite o conhecimento, a compreensão, né, e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Arro, Axana, Namastê, alegrias.